Na última década, presenciamos a era de ouro dos super-heróis do cinema, mas desde a virada em 2020, parece que ela chegou ao fim. Foram necessários anos para que o universo compartilhado da Marvel se estabelecesse, e o da DC apenas começasse a engrenar. Mas apenas 2 anos foram necessários para que desmoronassem completamente. Por uma mistura de tramas saturadas, problemas fora do estúdio e controvérsias políticas sobre o conteúdo das obras mais recentes, o repetido ao extremo aqui nos comentários wokeismo. Essa análise não visa defender que o gênero vai acabar logo. Muito pelo contrário, o gênero dos super-heróis deve continuar a existir por anos ou décadas enquanto fizer dinheiro. Mas quanto mais o tempo passa, maior é a tendência de que se torne algo nichado, assim como já foi no passado. Talvez tenha, enfim, chegado no final da era de influência absoluta dos super-heróis na cultura pop. E sei que pode parecer uma ruptura muito forte, mas isso pode ser algo muito bom. Quando o MCU se tornou a franquia de filmes mais bem-sucedida da história de Hollywood, em algum ponto entre Vingadores Era de Ultron e Guerra Infinita, Hollywood começou a tentar emular a sua fórmula a todo custo. Isso explica a pressa no universo DC e as tentativas falhas de criar universos compartilhados em franquias que nem fazem tanto sentido assim, como o universo sombrio e o dos monstros. Isso gerou uma série de fracassos comerciais e de crítica nos cinemas. Como bônus, a versão picotada de Liga da Justiça em 2017, mas a premissa de que o universo compartilhado ainda funcionava, continuava de pé, muito por conta do sucesso que o MCU continuava a ter com a fase 3. No entanto, uma vez que a fase 4 chega, além da recepção morna das primeiras obras, como Viúva Negra, Eternos e as séries da Disney+, o que vemos é uma rejeição cada vez maior ao conteúdo que vem sendo apresentado. Ele é ruim de fato? Talvez, mas também uma simples releitura de muitos personagens que foram apresentados lá atrás ou pior, significativa direta. E pior, alguns dos quais sequer foram mortos ou excluídos da fase 4. Por exemplo, após o sacrifício de Tony Stark em Ultimato, tudo parecia caminhar para o Doutor Estranho se tornar o próximo líder desse universo. O personagem de Robert Downey Jr. havia sido essencial lá atrás, afinal, havia exercido um papel crucial para juntar os Vingadores, foi responsável pelo recrutamento de Peter Parker e ainda influenciou os eventos de Guerra Civil. Na fase 4, Strange era a escolha ideal para assumir esse papel. Tinha conexões com vários personagens, conhecia segredos e ainda é capaz de caminhar entre as diferentes realidades do multiverso. Ou seja, poderia carregar esse fardo com certa facilidade. Mas o que se percebe em tela não é isso. Pelo contrário, o Doutor Estranho tenta ser uma figura de liderança, mas se tornou um personagem escanteado, até mesmo em seu próprio filme. E a Marvel, ao invés de continuar investindo na fórmula que estava dando certo, focar em um grupo principal de personagens e alguns filmes de categoria B, aqui e ali, para complementar o universo, resolveu focar nos personagens minoritários primeiro, deixando o mais importante de lado. Vemos o Gavião Arqueiro em sua série, abordando uma trama paralela, o Hulk subjugado a um papel coadjuvante em Mulher Hulk, e Thor, cada vez mais, se tornando uma piada dentro de sua própria mitologia. Isso acontece porque há necessidade de apresentar novos personagens? Sim, e esse é justamente o problema. Estamos sendo apresentados a personagens sem essência, que são meras cópias dos personagens clássicos, e que carregavam o que a franquia representava no passado. Hulk feminino, Thor feminino, Homem de Ferro feminino, etc. São todas adições importantes para essa pauta de diversidade. Mas há uma razão pela qual nenhum desses personagens continham HQs próprias no passado ou eram sidekicks. Eles não são relevantes a ponto de carregarem filmes e franquias inteiras. Se há uma demanda por mais personagens femininos no cinema, talvez eles não devessem ter matado a Viúva Negra, por exemplo, que além de ser amada pelos fãs, nunca recebeu um filme à altura do seu potencial. Por fim, apenas para complementar esse assunto, outro grande problema da adição desses novos personagens na fase 4 é o fato de que carecem de desenvolvimento progressivo lá das primeiras fases do MCU. Se o Hulk demorou filmes inteiros para aprender a controlar o seu poder, por que o mesmo não ocorre com sua versão feminina? O mesmo pode ser dito das outras versões alternativas dos personagens dessa fase 4, que já se escoram em desenvolvimentos rápidos e mastigados, que aceleram a trama e ao mesmo tempo a tornam rasa e vazia. Mas enquanto isso, o que DC estava fazendo? Pode-se levantar argumentos para defender as obras de Zack Snyder, o primeiro filme da Mulher Maravilha e Aquaman, mas a partir daí vai tudo por água abaixo. Esquadrão Suicida foi o primeiro sintoma de que o universo estava fragmentado, sendo Liga da Justiça o diagnóstico de que faltava coordenação dentro da DC. Como foi dito antes, a pressa em estabelecer um universo compartilhado capaz de competir com a Marvel foi o maior problema da Warner, que cometeu erros e, a partir deles, estragou ainda mais o potencial desse universo, que desde então vem apenas alternando entre filmes de média relevância e completos fracassos.
E agora, um suposto reboot em The Flash, que pode até tentar consertar o que, a essa altura, parece inconsertável. Assim, dá para traçar um paralelo direto entre ambas as editoras e estúdios. Tanto filmes da Marvel quanto da DC, atualmente, não são bons. E isso ocorre porque, além da falta de coordenação desses universos, ambos também deixaram para trás os pilares que construíram o gênero heróico em primeiro lugar. Obras de super-heróis podem ser rastreadas por um leigo até a década de 60 com o Batman de Adam West e no cinema com o Superman de Christopher Reeve. Se tratavam de obras com orçamentos enxutos, mas muito coração e paixão no que entregavam. Os primeiros fracassos vieram na década de 90 com as versões cretinas do Batman, e posteriormente com o Hulk de 2003. O que essas obras tinham de errado? Não se levavam a sério o suficiente, investiam em um gênero pastel de humor e contavam com o sucesso de obras correlatas para elevar as suas próprias bilheterias. Havia a crença de que se o Homem-Aranha de Sam Raimi e os recém-lançados X-Men estavam fazendo sucesso, era porque todas as obras também o fariam. Mas isso não era verdade. Perceberam a semelhança? O mesmo pode ser dito aqui. Em primeiro lugar, pelo investimento em obras de personagens desconhecidos, como os Eternos, Shang-Chi ou, para dar exemplo da DC, Aves de Rapina. Não me entendam mal, as Aves de Rapina, principalmente, são um dos grupos mais amados da DC, mas não são conhecidos pelo público leigo. Tais personagens são úteis quando necessários para expandir um universo, como Capitã Marvel em 2019, por exemplo. Entretanto, quando se tornam o carro-chefe, eles fracassam. Nenhum filme da Marvel, com exceção de Homem-Aranha, atingiu $1 bilhão na fase 4, nem mesmo Doutor Estranho ou Thor. Isso significa que até mesmo esses dois personagens foram rebaixados à categoria B? Não. Mas que a opinião pública está contaminada a ponto de não se interessar nem mais por eles, já que eles se escoram pura e simplesmente na premissa de que vão fazer sucesso porque carregam o selo de uma editora de quadrinhos. E o problema só tende a piorar na Marvel com os próximos lançamentos, já que tantos arcos foram iniciados e agora precisam ser fechados de alguma forma. Claro que a editora pode, a qualquer momento, alegar que Kang destruiu algumas realidades e simplificar o desfecho, mas esse seria o tipo de solução mal feita que estamos acostumados a ver na DC até agora, e não em sua concorrente. Quanto à DC, aliviar as críticas no momento é uma justificativa válida até compreender com precisão o que o Flashpoint vai representar na continuidade da editora. Se um reboot for concretizado, se trata de uma página virada e torcer para que a Warner tenha aprendido com os erros. Mas se os problemas começarem a pipocar novamente já em Aquaman 2, com o lançamento previsto para o final do ano, é motivo para abandonar de vez a editora, que até o momento só provou que é no mínimo desorganizada e mesquinha. O que mais dói no coração de um fã não é ver filmes ruins de personagens secundários. Afinal de contas, as HQs desses personagens também muitas vezes são ruins, o que explica os cancelamentos e falta de popularidade. Não seria um problema ter filmes e séries ruins de personagens irrelevantes se eles fossem separados o que é canon da continuidade principal desses universos. O problema é quando filmes como Quantum Mania ou os futuros Besouro Azul e Gladiador Dourado se tornam essenciais na passagem de uma fase para outra, mesmo quando uma versão digna de personagens mais importantes nunca foram às telas, traduzindo um pouco da arrogância das editoras em achar que nada que fizerem pode falhar, quando na verdade temos filmes do gênero arrecadando menos de $500 milhões mundialmente. Por fim, assim como na DC, se nada mudar drasticamente nos próximos títulos, talvez seja a hora de abandonar completamente. Seria impensável dizer isso há alguns anos, mas hoje parece ser positivo o fato de que Homem-Aranha pertence à Sony. O jeito é esperar que a introdução de Miles Morales no futuro próximo não estrague o personagem, com os mesmos problemas supracitados com os demais personagens do MCU, já que Peter Parker ainda tem muitos arcos a viver e adaptar por aqui. É uma pena que a era de ouro dos super-heróis esteja acabando antes mesmo de atingir o seu pleno potencial. As críticas aqui podem parecer um tanto quanto pesadas, mas apenas refletem a insatisfação de anos de fãs e crítica, que não aguentam mais ver filmes sem identidade e baseados em premissas preguiçosas. A batalha de décadas foi da equipe criativa contra os produtores e o orçamento. Agora, os orçamentos brotam do nada e a criatividade morreu. Talvez seja a hora de decretar a morte dos super-heróis do cinema. Ou ainda, de esperar que eles retornem mais fortes, como em A Morte de Superman e muitos outros clássicos.